E voltamos com Em Questão, que hoje debate os desafios para uma educação de qualidade no Brasil. E eu havia, antes do intervalo, deixado aí a pergunta sobre os candidatos à presidência da República, se eles estão focando nessa questão da conquista de mais qualidade para a educação no Brasil e apresentando as suas propostas, seus projetos e firmando um compromisso com o eleitor. Vera. Eu acho que a educação é uma questão tão geral, quer dizer, a sociedade como um todo se preocupa com a questão da educação. A gente vê movimentos de ONGs, de fundações, de grandes bancos, todo mundo procurando melhorar a educação. Então, esse é um tema que ele é pauta por definição. Hoje em dia, todo mundo discute a qualidade da educação, nós temos os indicadores que são publicados agora, isso é conversa que todo mundo tem em casa a respeito de qualidade. Então, esse é um tema que não pode passar. A mídia privilegia. Mas e os candidatos? Aí é que está. Eles estão acompanhando essa onda? Com certeza, com certeza. É que eu acho que a gente não chegou num ponto de debate ainda onde as propostas estejam explicitadas. Mas a educação é um tema que perpassa, assim como o meio ambiente, que é um tema que passou a ser mais relevante nessa eleição do que em outros, a educação também é um tema que precisa estar colocado. Eu não tenho a impressão ainda, talvez a Vera Cabral tenha razão com relação ao momento que nós estamos vivendo do debate político dos candidatos a presidente, de que o sentido de urgência que a gente precisa ter, dado o nosso ponto de partida e onde a gente está, né, eu não sinto que ele foi dada a devida atenção em termos das propostas que a gente escuta, que algumas vezes, né, claro, não houve debate, elas ainda são muito de marketing, assim, vamos dar bolsas para o ensino médio. Não vejo que passa por uma reflexão que deve ter, que eu acho que deve ocorrer pela necessidade do possivelmente tema, por um pressuposto de que eu falando simplesmente assim, eu consigo atingir a compreensão de mais pessoas, de um número maior de eleitores, possivelmente por aí. Eu não sei se o debate... O desinteresse mesmo, ou continua não privilegiando. Do eleitor, de forma que você tenha que apresentar propostas concretas e de que essas propostas concretas vão ser comparadas. Eu tenho a sensação que você tem que falar do tema, obviamente, mas que não necessariamente você precisa fazer esse detalhamento de propostas. Eu tenho uma sensação, vamos dizer assim, que mais ou menos parecido com os colegas, certo? Quer dizer, eu acho que o tema da educação ainda não entrou, vamos dizer assim, no debate dos presidenciáveis, até porque é um tema que deve entrar mais num debate mais no corpo a corpo deles, provavelmente nos debates televisivos, nessas coisas que estão entrando agora, certo? Quer dizer, eles não vão ter como fugir, como já disse a própria Vera e a Paula, certo? Quer dizer, a sociedade, talvez eu esteja um pouco ingênuo, certo? Sendo ingênuo, mas a impressão que eu tenho é que nos últimos 5 anos, alguma coisa parecida com isso, a sociedade tomou isso como um tema, certo? Então, a mídia, vocês vão cobrar deles, enfim, o que nós vamos fazer com essa qualidade, certo? E eles vão ter que dar a resposta. Se eles não tiverem a resposta, vamos dizer assim, esses movimentos de alguma maneira vão se rearticular, vão pesar de um lado para o outro, certo? Quer dizer, agora, quando eu olho um pouco os governantes, eu também não sei se aí eu estou sendo aí francamente ingênuo, certo? Mas eu vejo, vamos dizer assim, uma nítida melhora, por exemplo, nos secretários de educação municipais e estaduais nesse país, certo? Quer dizer, é uma geração de pessoas muito preocupadas, que pode ter dificuldade, eficiências, certo? Mas isso está acontecendo. Eu dizia no passado que o meu sonho era um dia um prefeito, um governador perder a eleição porque fez um mau trabalho na eleição, ou o contrário, ele ganhar uma eleição porque ele fez um bom trabalho, né? Aí você vê, por exemplo, um cara como o atual governador, enfim, do Acre, que era um secretário de educação, né? E os resultados, como melhoram os resultados do Acre. Então, é só um exemplo, mas acho que isso é uma coisa que está acontecendo. Então, apesar da gente ter um debate talvez ainda não claro, eu não tenho muita dúvida que os políticos estão de olho, né? Que eles estão de olho. Eu tenho mais uma hipótese a respeito, porque eu acho que a questão da educação é tão disseminada na sociedade
E nós temos indicadores e nós temos pesquisas, nós temos uma outra situação em relação ao que nós tínhamos há 10 anos atrás, onde as discussões eram muito mais ideologizadas do que são hoje. Então, eu acho que neste momento as propostas, elas não divergem muito. Então, do ponto de vista de campanha, não é alguma coisa que distingua muito os candidatos, porque a gente, dentro do setor educacional, tem muita clareza de caminhos a serem seguidos, de exemplos a serem seguidos e de caminhos a serem percorridos. Então, eu acho que um pouco dessa ausência do tema educação é por conta disso, menos por conta da não relevância. Não acredito que nenhum candidato tenha essa percepção. Certo. Olha, eu queria lembrar, Maria Lídia, que quando fizeram uma pesquisa, acho que há uns 2 anos atrás, 85% da população estava contente com a qualidade da educação. Então, eu não sei, eu acho que quando a gente fala de grupo de pressão, eu concordo que realmente a gente percebe que a sociedade civil está organizada em torno desse tema, mas eu não tenho... Se a gente imaginar que em uma geração não existia nem o acesso, que agora nós temos o acesso, talvez para a compreensão da qualidade ela não é tão clara. Eu acho que o IDEB tem colaborado muito para a gente começar a entrar na questão da qualidade, mas eu acho que ela ainda não é tão clara para a maioria da população e para o eleitorado. Por isso que eu acredito que essas propostas não vão ser, nós não vamos chegar até um debate como esse que a gente Mas tá o compromisso, aqui. Porque o cidadão, com a universalização do acesso à sala de aula, é expresso assim, quase que num senso comum, que meu filho tem que ir para a escola porque ele tem que ser alguém na vida. Mas o que quer acontece dizer, escola... Então ele entendendo a escola, parece que centraliza todas as esperanças da realização de um futuro garantido para aquele filho. Esse é um sentimento da pessoa mesmo que nunca frequentou, é senso comum. Isso é senso comum. Então, quando eu indago desse compromisso, é um compromisso que deu uma resposta para esse senso comum. Porque é algo que na pirâmide social passa por todas as instâncias. Então, mas o desafio agora é maior, porque agora é o desafio da qualidade. Ou Sem seja, dúvida. Então agora que a gente incluiu, alguma coisa tem que ser feita, porque do jeito que está, eu acredito que a gente vai demorar muito para chegar lá. Alguma coisa tem que ser feita, 1 minuto para cada um. Segundo a sua ótica, sua experiência, o seu lastro profissional na sua formação como educadores, que vocês entendam do que é que o Brasil precisa, o que é que tem de ser feito. Começando com você, Vera. Nós precisamos construir essa escola que as pessoas acreditam que vai mudar a vida das pessoas. É isso. E nessa escola, o que tem de fundamental é o professor. É o professor bem preparado, o professor entendendo essa realidade, o professor transformando essa escola num lugar chato, de um lugar chato, para um lugar que seja interessante, para um lugar onde aprender seja um desafio e para onde seja bom ir. Quer dizer, as crianças saem da escola também porque a escola é chata, porque a escola não responde às expectativas. A escola é feia, Às vezes é depreciada. A escola é maltratada. Então, é construir essa escola onde a gente tenha a concretização dessas possibilidades. Amaury. Eu, olhando de novo aqui os resultados, não é certo? Quer dizer, apesar do resultado ser ruim, no sentido de que a gente ainda continua com deficiências enormes de qualidade, mas a gente está melhorando, certo? E eu acho que um elemento importante dessa melhora foi justamente essa mobilização que o país, uma boa parte do país fez em volta disso. Então, o que eu imagino que seria importante é continuar essa mobilização. Essa mobilização pressiona os gestores, pressiona os políticos em buscar soluções, certo? E sem essa pressão, eu imagino que a gente não consiga achar soluções, certo? Quer dizer, então, se você me pede eu queria que a sociedade continuasse pressionando os políticos e os gestores. Paula Luzano, para encerrar. Foco na sala de aula. Eu acho que quando a gente pensar em melhora hoje, a gente tem que pensar em como melhorar a sala de aula e, portanto, a gente passa por pensar o professor. Maria Lídia? Você citou o professor e você citou várias políticas que têm a ver com a carreira, que têm a ver com o salário e que têm a ver com a avaliação do professor. E acho que a gente ainda está muito nesse debate fora da sala de aula, que é o debate da gestão. Acho que a gente tem que entrar na sala de aula, a gente tem que entrar no currículo, a gente tem que entrar nas rotinas, a gente tem que ver
o uso desse tempo do professor, a gente tem que ver o quanto ele domina o conteúdo que ele ensina. Eu acho que a gente tem... A pressão é importante, eu concordo com a Mauri, mas se o professor está sozinho, se ele não tem apoio, se ele não está preparado, por mais que a gente faça pressão, a gente não vai conseguir chegar no nível de qualidade que a gente precisa ter, né? E chegamos ao fim do Em Questão de hoje, que debateu a qualidade da educação no Brasil, uma reflexão sobre os entraves para a educação de qualidade e igualitária em nosso país. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês pelo empenho nesse debate. O meu agradecimento a você que nos acompanhou. Uma boa noite e até amanhã, às 7 da noite, no Jornal da Gazeta. Até lá.